Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. A lição de hoje, ela tem como título a ideologia de gênero e a desconstrução da família. O nosso texto bíblico se encontra em Gênesis, capítulo 6, do 1 ao 7, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Palavra do Senhor. Pois bem, amados, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é compreender as relações existentes entre a pós-modernidade e o relativismo comportamental. Segundo, é conhecer a gênese da ideologia de gênero. E terceiro, é refutar a ideologia de gênero com base não só na ciência, como também nas escrituras sagradas. Meu amado, minha amada de Deus, veja só, a Bíblia ela nos ensina que os últimos dias serão dias difíceis. Segundo a parábola das 10 virgens, o esposo chegará à meia-noite. Essa expressão ela é importantíssima no texto, porque meia-noite fala de um período de escassa luz. É esse tempo, esse momento em que nós estamos vivendo. As pessoas estão olhando, tentando encontrar um ponto de luz e não acham. Meia-noite significa difícil percepção da realidade. Você olha para algo, você pensa que aquilo é aquilo que você está vendo, e quando se aproxima, você descobre que não é, ainda que seja. Então, são dias difíceis. Paulo, em referência aos enormes desafios que a igreja enfrentaria antes da vinda do Senhor, ele alertou o jovem Timóteo. Ele disse: olha, Timóteo, os últimos dias serão dias trabalhosos. Jesus, na parábola do juiz iníquo, nos deixou uma indagação que vale a nossa reflexão hoje, porque ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então você vê que a igreja ela é exortada, irmãos, todos os dias a guardar vigilante a volta de Cristo, ou seja, para o agora. A sensação, meu irmão, é que nós estamos vivendo todos os dias como se eles fossem os últimos. No tempo presente se observa uma clara e forte perseguição ideológica aos valores judaicos cristãos, os quais têm sido o quê? Atacados com muita força, com muita veemência, a ponto daqueles que ainda estão de pé, levantando essa bandeira, daqueles que não se dobraram aos manjares do rei, daqueles que estão pregando Jesus Cristo, serem taxados, irmãos, pejorativamente de fundamentalistas, retrógrados, ultrapassados. E aí tem uma palavra que também está muito em moda, que é intolerante. E isso ocorre em razão da difusão do ideário da filosofia pós-moderna, que criou um ambiente hostil à mensagem do evangelho, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são que santificados.
Aí, aliada ao pensamento pós-moderno, nós temos a ideologia de gênero, que visa, em função do seu viés político-doutrinário, desconstruir, ou destruir a família tradicional e promover uma revolução social. E a igreja, meu irmão, está nesse campo de combate. E a igreja está em meio a esse tiroteio todo. O que é que nós precisamos fazer? Se é que temos que fazer alguma coisa, ou a igreja deve aceitar, como muitas já estão aceitando, ou a igreja deve silenciar-se, como muitos já estão silenciando. Meu irmão, claro que não, óbvio que não. Nesses últimos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se calar. É preciso marcar território, é preciso marcar a posição, é imperativo, como diz o apóstolo Paulo lá a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregar em tempo e fora de tempo. Sabe por quê? Porque a igreja, meu amado, minha amada, ela é a coluna e firmeza da verdade. Ah, meu irmão, não é tempo de se calar, é tempo de avançar, bem porque a Bíblia diz que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição é justamente falar sobre a pós-modernidade e o relativismo comportamental, porque é o objetivo da nossa lição. Isso a história vai trazer luz ao nosso entendimento, porque a partir, ou seja, após o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a sociedade ocidental entrou em um tipo de torpor ideológico. Havia muita expectativa com relação à modernidade. Quando eu falo modernidade, estou falando na crença desmedida no poder da ciência, que foi fruto do iluminismo. Só que essas expectativas elas não foram alcançadas, e assim passou-se a questionar o otimismo daquela nova era, em especial no que tange o progresso contínuo e infinito do homem. A ciência, por exemplo, possibilitou a construção do avião, que se tornou uma bênção, um facilitador da locomoção, porém também se transformou numa arma poderosa de guerra. Então, o que aconteceu? O desencanto em relação ao pressuposto da modernidade, bem como a sua reprovação. Aí levou-se a descrença em fundamentos, em certezas absolutas, em metas narrativas, em éticas normativas e por aí vai. O discurso unívoco deu lugar à pluralidade de narrativas, às identidades fluídas, às redes sociais fragmentadas. A liberdade calcada no valor da ciência e nas leis físicas não aconteceu. Em seu lugar, passou-se a enfatizar a tendência da moda e do consumismo. A partir de então, meu irmão, princípios como multiplicidade, subjetividade, multiculturalismo ganharam uma força enorme. A consolidação dessa tendência ocorreu no final da década de 80, com a falência da antiga União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Aí os estudiosos classificaram esse tempo como pós-modernidade, modernidade inacabada, hipermodernidade, modernidade tardia ou modernidade líquida. Ah, meu irmão, a coisa começava então a desandar. E aí nós vemos nesse ponto ainda, a questão da pós-modernidade e as suas características. Quais são as características da pós-modernidade? Primeira, escute isso, a valorização da vontade individual. As pessoas não querem abrir mão dos seus projetos individuais em prol dos projetos coletivos. Algo pode ser considerado valioso na medida em que satisfaça as necessidades do indivíduo. Na pós-modernidade, meu irmão, minha irmã, o indivíduo ele é a medida de todas as coisas. Padrões normativos não são mais estabelecidos, mas cada um estabelece o seu próprio comportamento, isto é, a vontade individual ela tornou-se a tônica. E detalhe, acredite se quiser, impactou direto o contexto religioso. Como? Simples, as pessoas, elas querem exercer suas crenças, porém, sem a interferência da autoridade.
Então, esse é a primeira característica da pós-modernidade, né? A valorização da vontade individual. Segunda característica, o caminho sobre as águas. Como assim? Porque nunca, irmão, tivemos um período tão podre, tão cruel, tão desumano com relação aos conteúdos morais e éticos. A tradição não tem valor. Os valores éticos e morais são areias movediças nas quais não se pode pisar com firmeza porque não há consistência. Toda narrativa essencialista ela é ignorada, visto que na modernidade líquida o que prevalece é a desconstrução dos valores. Aí o relativismo ele é valorizado. E o que é o relativismo? É a corrente de pensamento que defende que não há uma verdade universal. Ou seja, é a negação da possibilidade de se defender uma verdade universal. E aqui está uma verdade, meu irmão, que não depende de contexto histórico, não depende de situações, não depende da cultura. Aconteça o que acontecer, ela continua sendo a verdade de Deus. O próprio Jesus falou isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Olha aí, quer ver algumas verdades que não mudam? A primeira, que Jesus, ele é a verdade. Isso não muda, independente do contexto histórico, do contexto social, independente da cultura, ele é a verdade. A segunda verdade nessa frase de Jesus é que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, para que eu possa me encontrar com Deus, eu preciso passar por Cristo. Essa é uma verdade que não vai mudar nunca. E terceiro, que para passar por Jesus significa ter a vida transformada, meu irmão. Então, se você diz estar com Cristo e continua nas práticas antigas, significa que você não mudou. Você pode ter se encontrado com seu pastor, com o seu amigo da igreja, com o obreiro, com o líder de célula, com o líder de ministério, mas não se encontrou com Cristo. Porque se encontrar com Cristo é ter a vida mudada, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus até aceita você da forma como você é, mas ele se recusa a deixá-lo dessa maneira. Ele quer que você simplesmente seja como ele. Então, ainda que o relativismo esteja sendo valorizado na pós-modernidade, eu venho te falar aqui, meu irmão, eu valorizo ainda a palavra de Deus. Ela não muda, é a palavra de Deus. Outra característica é a brevidade das coisas, meu irmão. Na pós-modernidade, tudo se tornou descartável e efêmero. As relações sociais não são duradouras. Nada é eterno ou é eterno enquanto dura. Os relacionamentos virtuais retratam a inconsistência dessa época. Olha só, meu irmão, o que tem acontecido é gravíssimo. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão entrando e saindo das nossas vidas sem que a gente possa conhecê-las de fato. Os relacionamentos eles são como produto no supermercado, já vem com prazo de validade. Isso não é bom, isso é ruim, sabe por quê? Porque essa ideia de que você pode se livrar de qualquer um a qualquer hora, ela é horrível, porque as opções elas vão se terminando, elas vão acabando e há a possibilidade no final de você ficar sozinho. Então veja que a postura utilitarista estabelece as regras para o convívio na qual as pessoas tiram proveito de tudo. Não importa se está certo. O importante é que deu certo. Essa é uma outra característica. Nós temos outra, o multiculturalismo. A globalização é uma bênção. Cara, foi um marco histórico, aproximou as pessoas. Hoje você consegue falar com a pessoa que está do outro lado do mundo. Não só falar, mas como ver a pessoa. Isso é maravilhoso. Porém, também aproximou o quê? As culturas diferentes. E em nome dos princípios da democracia e dos direitos humanos, todos devem respeitar e aceitar as diferenças. A alteridade não pode ser motivo de divergência, mas sim de troca. Porque todo indivíduo muda segundo essa teoria.
Não há no multiculturalismo conceitos absolutos de certo ou errado, irmãos. Jesus está voltando. Ainda dentro dessa questão da pós-modernidade, nós temos as suas consequências também, querido, porque na pós-modernidade, em decorrência da sua volatilidade, não existe padrões de comportamento ou referências que norteiem o modo de vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão vivendo de acordo com os seus próprios valores. Afinal, elas pensam o seguinte: o que importa é ser feliz. O que eu faço não importa, estou feliz, estou satisfeito, cara, eu posso fazer o que eu quiser. E aí dentro desse contexto, meu irmão, surge o quê? Os exóticos estilos de vida. Aí você vê pessoas gastando uma fortuna para se parecer com a outra através de cirurgia. É a mulher que quer se parecer com a rainha do Egito e gasta um dinheirão. É a outra que quer se parecer com a filha de 22 anos, tendo ela 50, e ela gasta uma fortuna. É outra querendo se parecer com a mulher, olha isso, da pessoa com que ela sai, ou seja, ela é amante e quer se parecer com a esposa do cara, então ela gasta uma fortuna. A outra quer se parecer com a Angelina Jolie, a outra quer se parecer com o Michael Jackson. E aí quando você pensa que o negócio já desandou, que não tem mais jeito, você descobre, meu irmão, por incrível que pareça, que há indivíduos se submetendo a cirurgias e a medicação na intenção de se assemelharem à sua aparência física à de animais. Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí o que aconteceu? A ideologia de gênero encontrou um solo fértil, né? Isso é cultivado pela filosofia pós-moderna. Tal contexto junto ao espírito militante dos seus defensores. E detalhe, por conta do viés político. Aí favoreceu a divulgação desse pensamento, irmãos, que não é outro senão satânico, desafiando todos os dias a minha família e a sua. O apóstolo Paulo, ele falou a alguns, por rejeitarem o amor à verdade, seriam envolvidos pelo engano. Tessalonicenses, olha o que ele diz, 2:10, como com todo o engano da justiça para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhe enviara a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Cara, Jesus está voltando. O segundo ponto da nossa lição é falar a gênese, né? A origem da ideologia de gênero. Irmãos, a ideologia de gênero é um conjunto de ideias e concepções filosóficas relativas às figuras do homem e da mulher. Ela afirma que o indivíduo nasce pessoa, escute isso, ele nasce pessoa e mediante as agências socializadoras, né? Que é a escola, a família, o Estado, aprende-se a tornar-se homem ou mulher. Meu Deus, Jesus está voltando, meu irmão. Acorda, por favor. A coisa é séria. A linguagem, ela seria fundamental nessa construção. Sabe por quê? Porque se a família ou a escola ensinar que o menino não é menino, ele vai ser o que ele quiser. Então, de acordo com esse pensamento, o sexo seria construído socialmente, independente dos aspectos fisiológicos. Os seus defensores, eles afirmam, meu irmão, que a determinação sexual satisfaz única e exclusivamente os interesses da classe dominante. Por essa razão, segundo eles, né, esse pensamento aí, essa imposição, ela tem que mudar. Cara, ó, Jesus está voltando. Eu estou falando aqui, meu irmão, de uma das mais perigosas teorias já desenvolvida na história da civilização. Pois sendo elas obrigatórias, destruiria o tecido social que atinge o quê? O núcleo basilar. E qual o núcleo basilar da sociedade? A família. Então você veja que tudo que está sendo feito para destruir a sua família e a minha. Esta estratégia sutil e silenciosa, ela se utiliza de uma arma poderosíssima, meu irmão, a ideia. Visando o quê? Estabelecer um novo pensar e, consequentemente, um novo paradigma comportamental. Agora, isso vem lá dos anos 50, né, meu irmão?
porque os teóricos ligados ao pensamento marxista, nessa dita esquerda aí, revisitaram essas principais obras, né, ou as principais obras dessa vertente e a maneira como as experiências socialistas ocorreram nos países comunistas. Aí alguns concluíram que só haveria, escute isso, a revolução socialista se fosse destruída a família patriarcal. Para esses teóricos, a família patriarcal teria transformado o patrimônio, ou seja, o matrimônio em patrimônio, fazendo da mulher, pela força do homem, propriedade do marido. Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, Engels, né, que é um dos principais teóricos do socialismo, ele publicou um livro, que o título é A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. E ele afirma no seu livro, meu irmão, que nos primórdios não havia propriedade privada. Os homens viviam em hordas e casavam-se entre si. Mas evoluindo o homem para acumular propriedade privada, estabeleceu-se o casamento monogâmico. Cara, a ideia é a seguinte, meu irmão, para o marxismo, o casamento monogâmico seria uma forma de opressão exercida pelo homem sobre a mulher. Seguindo essa matriz analítica aí, a mulher seria pior do que uma cortesã, porque pela força estaria obrigada a vender o seu corpo a um único homem, uma única vez, estando, portanto, escravizada para sempre. Marx, ele acreditava que a única maneira de transformar a dura realidade social seria tornando os meios de produção um bem comum. E como? Somente através de uma revolução isso teria êxito, segundo a ideia de Marx. Então ele vai escrever, olha o que ele escreve, irmão, isso é muito tenebroso, porque ele é muito sutil, ele é muito cheio de malícia. Ele diz: quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica vai se converter à indústria social. O trato e a educação das crianças vão se tornar assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Desaparecerá assim o temor das consequências, que hoje é o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral como econômico. Que impede, olha isso, que impede uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama. Isso lá nos anos 50, essa ideia vai sendo desenvolvida, a ideologia de gênero. Aí quando chega 60, nos anos 60, essas ideias foram reacendidas pelo movimento feminista, que propôs o que? Uma revolução sexual, a emancipação feminina, a emancipação efetiva da mulher. Então, para essas feministas, a mulher deve libertar-se do humilhante papel feminino imposto pelo homem. Cara, e para que isso acontecesse, Kate Miller ensinou que seria necessário uma revolução sexual. Cara, isto é, seria preciso desconstruir toda a cultura hegemônica, né, judaica cristã, também os seus valores. Se isso acontecesse, o que a prática ou as práticas sexuais seriam aceitas e respeitadas por todos. E a família patriarcal, ela seria o quê? Destruída. Cara, e tem uma outra aí feminista, né? Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. O nome dela é Shulamit Firestone. Ela escreveu, né, um livro chamado Dialética do Sexo. Ela diz assim, irmãos: assim como para garantir a eliminação das classes econômicas exige-se a revolta da classe inferior, e ela se refere ao proletariado, e a tomada dos meios de produção, assim também para garantir a eliminação das classes sexuais exige-se a revolta da classe inferior, se refere às mulheres, e a tomada do controle de reprodução. O objetivo final da revolução feminina, segundo ela, deve ser não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. Jesus
está voltando. E por interesses comuns, eles se casaram. Quem se casou é a ideologia de gênero e o movimento feminista. Aí, como quando, em 1995, na Conferência, né, Mundial sobre a Mulher, na China, e lembrando que a China ela é uma república socialista de um governo comunista, o que aconteceu nessa conferência? A palavra gênero passou a fazer parte dos documentos oficiais. Então, nesta conferência, os países signatários, né, da ONU, como o nosso Brasil, nosso Brasilzão, assumiu o compromisso de incorporar a perspectiva de gênero em toda a escola, em toda a empresa, em toda a família, em todo o programa público e privado, em todos os níveis. Meu irmão, o ponteiro do relógio já marca meia-noite. O noivo já está passando, já está recolhendo os seus. Pelo amor de Deus, meu irmão, se coloca na mais alta torre de vigília. Se você está orando, ore mais. Se você está jejuando, jejue mais. Se você está lendo a Bíblia, leia mais, meu irmão. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Eu quero concluir a nossa lição dizendo, irmãos, que a igreja ela opõe-se de forma veemente ao espírito pós-moderno, sim. Esse espírito contrário aos inegociáveis princípios cristãos. Somos favoráveis, sim, ao direito das mulheres, à equidade em todos os aspectos, pois sabemos que é absolutamente possível comprometer-se com a igualdade entre os sexos sem negar as suas diferenças e a importância da família. Que Deus te abençoe. E se você não tinha acordado, eu espero que esse nosso encontro desperte você para essa realidade. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe.